Bom dia, presidente. Bom dia, vereadora Ana Lúcia, todos os presentes, meus colegas da Secretaria de Saúde. Gostaria, presidente, de chamar para compor aqui a mesa o João Vitor, que é o subsecretário da Secretaria, e a doutora Marislene, coordenadora de atenção primária, e a doutora Angélica, coordenadora da odontologia do município, para nos apoiar aqui nos esclarecimentos que forem necessários. Tá bom, Marislene. Bom dia. Tá bom, doutora Angélica. Tá bom, João. Presidente, antes de iniciarmos a apresentação do relatório, eu gostaria de passar uma pequena apresentação com alguns dados da Secretaria de Saúde, que eu acho importante nós contextualizarmos o momento que nós estamos vivendo, antes de passarmos para os dados contábeis. Se puder transmitir aí isso, exatamente. Essa é uma apresentação que foi feita para toda a estrutura da Secretaria de Saúde e a gente está divulgando essa mesma apresentação para que o município possa entender um pouquinho do que a gente está vivendo hoje na saúde. Essa é a nossa estrutura funcional, né, com todas as disposições dos cargos, conforme a Lei 6.679. Essa estrutura ela já não comporta mais a Secretaria de Saúde, então, a partir do ano de 2025, essa estrutura ela precisa ser revista para poder comportar, e eu vou mostrar um pouquinho dos dados do porquê que a gente precisa rever toda essa estrutura. Hoje, a Secretaria de Saúde conta com 959 servidores efetivos, 94 servidores em contrato temporário, 20 cargos de confiança e 27 estagiários de estágio remunerado na Secretaria. Compõem esses 959 servidores aqueles que pediram PDV e que ainda não foram retirados da folha, porque ainda estão em trâmite. Aqui é um pouquinho do que o município oferece, né, na nossa estrutura de saúde. Então, nós temos 26 unidades de saúde, uma policlínica, uma UPA tipo 2, classe 5, e que está sendo alterada para classe 8 devido à quantidade de atendimentos, um hospital de longa permanência, que é o Hospital Padre Júlio, um CAI, um CAPS AD, um CAPS adulto, um CAPS infantil e o SAMU. Na nossa micro-região, na nossa macro-região, nós contamos com 2 hospitais de alta complexidade, sendo o HC da UFO e o Hospital Universitário Sagrada Família. São 15 hospitais de média e baixa complexidade, incluindo a Santa Casa, aqui de Araguari. Uma UPA, que fica lotada no município de Araguari, 17 unidades de saúde, 127 unidades básicas de saúde e 12 unidades de saúde mental para atender uma população de aproximadamente 1.350.000 habitantes. E aqui na nossa micro-região, né, só lembrando que Araguari é referência para micro de Tupaciguara, Cascalho e Dianópolis, totalizando aí 152.000 habitantes atendidos pelo município de Araguari. E aí, ali eu coloquei um quadrinho do que são as unidades de saúde para atendimento dessa micropopulacional, que é o HC da UFO, o Hospital Sagrada Família, a Santa Casa de Misericórdia de Araguari, o Hospital Padre Júlio, aqui em Araguari, e o Hospital Maria das Graças, lá em Tupaciguara, que é um hospital pequeno de 22 leitos, mas que atende a população de lá. Aqui era o cenário que a gente tinha no município até agosto de 2023, já com a abertura do Hospital Padre Júlio, nós tínhamos cerca de 127 leitos disponíveis para a população dessa micro-região. Lembrando aí que toda a alta complexidade ia para Uberlândia, a cidade possuía listas intermináveis de pacientes aguardando cirurgias e consultas com especialistas. Nós não tínhamos prestador para exames de alta complexidade, o município não dispunha de hemodinâmica, então a gente tinha um alto índice de óbito quando infarto, né?
Nós tínhamos também um alto índice de problemas com CPRE, porque o paciente acabava aguardando muito tempo esse tipo de procedimento, e nós não tínhamos leito de UTI pediátrica, apenas 6 leitos que compõem a macro-região na UFO em Uberlândia. E aí, a partir de agosto, né, com a habilitação com a entrada do Hospital Sagrada Família, a gente passa a ter outro contexto, e aqui a gente tem um pouquinho do que era a nossa realidade, do que muitas vezes continua sendo, que é a falta de atendimento que a gente consegue junto ao hospital do HC da UFO, né? Então, aí tem duas notificações da paralisação de atendimentos de cirurgias eletivas, de atendimento de urgência e emergência. Então, várias vezes a gente acaba sendo refém do que eles estão comportando a atender. E aí, a partir de agosto de 2023, a gente passa de 127 leitos para 302 leitos operacionais aqui no município de Araguari. Nós tivemos uma ampliação muito grande em leitos de alta complexidade. Então, nós ampliamos aí os leitos da UTI adulto, UTI pediátrica, UTI neonatal, e hoje a gente já consegue atender melhor e com mais rapidez. Esses leitos seguem em ampliação, então hoje nós estamos com 302 leitos, mas nós vamos ultrapassar os 400 leitos operacionais, né, aqui no município. Então, nós já tivemos uma ampliação de 237% dos leitos disponíveis, e aí a gente vai nessa progressão aí até ampliar mais de 400 leitos quando sair todas as habilitações do Hospital Sagrada Família. E, a partir daí, a gente consegue, então, dar uma atenção integral de saúde para a nossa população. Aqui é um pouquinho do que a gente tem disponível dentro dos hospitais, né? Então, a Santa Casa, que é um hospital centenário, ela tem 127 leitos disponíveis, ela atende basicamente a média complexidade, fazendo alguns procedimentos de alta complexidade. Ela tem como habilitação a UTI adulto, com 20 leitos, uma UTI neonatal de tipo 2, com 10 leitos, e toda a parte da gestação de alto risco sendo feita nesse hospital. O Hospital Padre Júlio, que foi inaugurado em fevereiro de 2023. Ele conta hoje com 30 leitos, é um hospital de longa permanência, e ele está passando agora por uma fase de habilitação em hospital de cuidados prolongados, ampliando, então, mais 10 leitos, e com isso a gente vai atingir 40 leitos no Hospital Padre Júlio. E o Hospital Sagrada Família, que se destina à alta complexidade, ele está com 200 leitos operacionais, ele vai passar para 300 leitos, e aí a gente já conta com a habilitação da UTI adulto tipo 3, UTI pediátrica tipo 3, tratamento de obesidade, e estão em trâmite, a gente está aguardando a publicação da neurocirurgia e AVC, já está ok, a gente já recebeu a sinalização, e também em trâmite de habilitação de cardiologia, ortopedia e trauma de alta complexidade, cirurgia oncológica e UTI neonatal. Só para contextualizar a todos os presentes, hoje nós estamos com 5 pacientes no Hospital Padre Júlio aguardando cirurgia cardíaca. E, infelizmente, a gente sabe todos os problemas que a UFO passa, e a gente sabe a dificuldade que é para conseguir acesso. Então, assim que sair a habilitação, a gente vai ter a facilidade de poder tratar esses pacientes aqui no município de Araguari. Aqui eu trago um pouquinho aí do crescimento dos recursos, né, que foram sentidos nos últimos 6 anos. Então, nos últimos... todo esse gráfico, ele acompanha aí os últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, pelo brilhante trabalho que vem sendo feito por toda a equipe da Secretaria de Saúde, mas, em especial, ali pela equipe da Fernanda, a gente teve um crescimento de 792% do Fundo Municipal de Saúde, e hoje a nossa previsão para esse ano é de 106 milhões no fundo, mas isso é o que está que a gente já tem essa previsão, mas, na verdade, com todas essas habilitações, provavelmente a gente vai chegar perto dos 300 milhões no Fundo de Saúde, nesse ano de 2024. Então, a gente tem uma previsão de um crescimento ainda maior.
Aqui eu trago um pouco dos gráficos de atendimento para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vem passando aí com o crescimento, né? Não só do potencial cirúrgico do município, mas também de atendimento. Então, ali a gente tinha, no primeiro quadrinho, a quantidade de cirurgias por mês que eram feitas na Santa Casa, e aí o início do Hospital Sagrada Família em agosto, e aí a gente vê o crescimento dessas cirurgias. Hoje a gente já passa de 500 cirurgias mês. Lembrando que esse gráfico ele vai até abril, porque o mês de maio a gente ainda está fazendo o fechamento dele. Depois, a gente consegue constatar ali com os 2 prestadores, né, a quantidade de cirurgia por prestador, onde a gente consegue evidenciar que no mês de dezembro, o HUSF passa a fazer mais cirurgias que a Santa Casa. Lembrando que a Santa Casa de Misericórdia tem 4 salas cirúrgicas e o Hospital Sagrada Família tem 19 salas cirúrgicas. Então, esse quantitativo ele ainda vai aumentar substancialmente. E aí, no terceiro quadro, aquele de baixo, ele mostra ali a linearidade em que se mantém a Santa Casa, com a quantidade, porque ela já chegou no seu patamar de estabilidade, e a progressão que continua crescente do Hospital Sagrada Família, e a partir de março, nós entramos, então, no Sagrada Família com as cirurgias de alta complexidade sendo realizadas lá. Aqui um pouquinho dos dados da alta complexidade, né? Então, a partir de março, a gente começa a atender aí também a alta complexidade eletiva no município e começa também a faturar algumas APACs aqui no município de Araguari. Então, o município teve uma ampliação de 171% no quantitativo de AIHs emitidas após a abertura do Hospital Sagrada Família. E aí, a gente passa para esse outro gráfico, que é o aumento de cirurgias, né, que são pretendidas aí durante esse ano, e nós devemos ampliar em 1.382% o quantitativo cirúrgico. E para isso está tendo que haver toda uma reestruturação da Secretaria de Saúde. Hoje a gente já teve uma ampliação grande, não só na parte de cirurgia eletiva, mas também na cirurgia de urgência e emergência. Aqui eu trouxe um pouquinho para a gente entender as filas do município de Araguari, que era conhecido por filas intermináveis, e já durante o ano de 2024, nós zeramos diversas filas, e aí eu trouxe aqui um pouquinho do que a gente não tem mais paciente em fila, que é cirurgia geral, cirurgia ginecológica, CPRE, angioplastia e cateterismo. Hoje, qualquer paciente que entrar, ele vai ficar esperando no máximo 2 semanas para poder ser atendido em qualquer uma dessas especialidades. Sendo que o CPRE, no máximo, ele aguarda 2 dias, e a angioplastia e cateterismo, a gente tem aí uma média de 48 horas para poder atender o paciente atualmente. Para essa estrutura, a gente utilizava uma metodologia no que tange as filas, o primeiro paciente que entra é o primeiro paciente que sai, e esse paciente ele ficava sendo reclassificado dentro das filas. Hoje, até por conta do programa do governo federal de mais acesso a especialistas, a gente gira essas filas numa metodologia diferente, conseguindo atender o paciente com mais rapidez. Essa era, né, uma realidade que a gente tinha, que era o paciente ficar muito tempo esperando, e quando a Secretaria de Saúde fazia contato com o paciente, a gente tinha cerca de 60% de perda nessa fila. Então, a gente tem ali uma fila interminável, e quando a gente vai ligar para o paciente ou ele já operou, ou a gente não acha, ou ele mudou, e a gente tem cerca de 60% de perda nessa fila. E por isso que a gente adotou uma metodologia diferente, onde a gente consegue o acesso mais rápido. Então, essa aqui é um slide só mostrando aí o que era antigamente o nosso atendimento, onde o paciente ficava aguardando muito tempo na fila, né? E agora, essa aí é a estratégia que a gente adotou para poder facilitar o acesso, porque hoje a gente tem uma capacidade maior operativa no sistema, e aí a gente consegue atender o paciente de forma mais rápida assim que ele é atendido na unidade de saúde. Opa, espera aí que eu voltei. Aqui.
E o grande exemplo disso é o exemplo que foi adotado para oftalmologia. Então, a gente tem aí um pouco do que era o cenário em janeiro de 2024 e qual que é o cenário no mês de maio de 2024, onde a gente conseguiu uma redução de 20%, né, nesses 4 meses da fila existente, e a nossa previsão é, se Deus quiser, né, Denise, chegar a zero aí até o final desse ano. A equipe da Denise tem feito um trabalho grande lá também para poder reduzir consideravelmente e atender mais rápido essa população. Aqui, ainda nos exemplos das filas, né, na fila da oftalmo, a gente tem um aproveitamento só de 45% da fila. Então, a gente tem pacientes e 55% desse paciente, ele acaba não sendo um paciente real, ele acaba sendo um paciente que não vai ser atendido pelo município. Aqui é a explicação. Eu não vou entrar no detalhe aí da explicação de como que a gente está girando essas filas, mas nós adotamos uma outra metodologia dentro dessas filas para poder gerenciar elas melhor e ser mais efetiva. Essas filas elas foram passadas para os prestadores e hoje quem tenta o contato com os pacientes com mais rapidez é a própria Santa Casa e o Hospital Sagrada Família, para que a gente possa dar mais acesso à população de forma mais rápida. Esse mesmo acesso, né, que foi discutido inclusive com a promotoria, com o doutor Fernando, cerca de 2 semanas depois, ele foi adotado exatamente a mesma estratificação que nós adotamos no município, ele foi adotado pelo Programa Nacional de Acesso ao Especialista, que foi lançado pelo governo federal, que é para fazer uma maior rapidez ao paciente. Então, hoje, a gente tem todas as guias lançadas dentro do SONER, disponível na unidade de saúde. Então, o paciente ele não precisa mais ficar circulando como no fluxo anterior, ele vai direto e direto ele consegue já sair com a guia para fazer o exame, para fazer todo tipo de procedimento que ele necessitar nas unidades de saúde. É distribuído para a unidade de saúde. Esse aqui é o programa do governo federal, que traz maior acesso aos especialistas. E aqui um pouquinho do que a gente vem recebendo de recurso para o município, né? Então, esse crescimento do fundo, eu trouxe aqui um pouquinho da onde é a origem desses recursos. A grande maioria desses recursos, ele vem do Opera Mais, do Programa Nacional de Redução de Filas e do Valora Minas, e eles são faturados por intermédio de AIH ou APAC, né? Então, o município recebe pela IH ou pela APAC, pelo Programa Nacional de Redução de Filas, pelo Opera Mais, através de emendas impositivas, portarias federais, resoluções estaduais e mais os recursos do município. Se não tiver, eu te encaminho. Eu disponibilizo essa apresentação depois. E diante do nosso potencial operativo hoje, muitos municípios estão migrando as PPIs para o município de Araguari ou fazendo convênios para que eles possam ser atendidos pelo município de Araguari. Então, hoje, nós já temos ali conveniados com o município de Araguari para repasse através dos programas existentes. O município de Tupaciguara, Cascalho Rico, Indianópolis, Estrela do Sul, Grupiara, Prata, Iraí de Minas, Coromandel, Nova Ponte e Patrocínio. E estão em fase de celebração de convênio Abadia dos Dourados, Lagoa Formosa, Araporã, Romaria, Perdizes, Ituiutaba e Guimarães. Então, além de todos os recursos que nós temos, esses municípios também estão demandando pacientes para cá e arcando com as custas dos tratamentos dos pacientes deles. E, com isso, alguns desses programas, quanto mais a gente opera, mais recurso vem. Então, isso também vai incrementar o orçamento da Secretaria de Saúde. E aí, aqui é a nossa projeção aí de crescimento do fundo, né? A gente tem uma projeção de um crescimento exponencial do fundo, e, para isso, a Secretaria de Saúde está precisando se reestruturar e repensar todos os fluxos para que a gente possa saber gerenciar esses recursos de forma a atender bem a população. Então, esse é um momento
peculiar para a Secretaria de Saúde aqui no município de Araguari, onde a gente tem conseguindo atender a grande maioria dos anseios. A gente ainda tem algumas dificuldades pontuais aí na parte de cardiologia, neuro e ortopedia de alta complexidade, mas que com certeza será sanado aí em breve. E por conta disso tudo que eu passei aquele organograma inicial, porque a partir do ano que vem a gente vai precisar repensar isso tudo para poder estruturar melhor esse atendimento que é feito aí para a população, né? Então, aqui tem um pouquinho aí dessa nova saúde que a gente vem vivendo e do que a gente precisa fazer aí para poder atender mais e atender melhor a toda a população. Eu deixo aberto aqui se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, senão eu passo para Fernanda na sequência para poder fazer a apresentação da parte contábil. Secretária, quero fazer uma pergunta para algumas. A primeira é esses pacientes que estão lá no hospital aguardando cirurgias cardíacas, essas cirurgias é só na UFO? Porque no Hospital Sagrada Família faz o cateterismo e a angioplastia já faz, né? Isso, já faz. Tereza, e como que funciona, por exemplo, esses pacientes eletivos para cateterismo? Vai no médico, ele pede, né? Como que fica esses eletivos para angioplastia e cateterismo? Ele vai na unidade de saúde, cadastra na unidade de saúde, chegando na secretaria, ele é regulado e rapidamente ele é atendido. Nós tivemos, nesse fluxo, foi até engraçado, Ana Lúcia, que o fluxo do cateterismo e da angioplastia, como nós zeramos a fila, o paciente que entrava na unidade de saúde, ele estava sendo atendido mais rápido do que o que ia para a UPA. Tá vendo? E aí a gente teve que inverter o fluxo e refazer todo o fluxo. Então o paciente não tem que tá internado, não. Vai ter angioplastia, vai ter cateterismo eletivo também. Eletivo. Sim. Outra coisa, Tereza, as cirurgias bariátricas, como que estão? Então, já saiu a habilitação do Hospital Sagrada Família e, a partir desse mês, eles já têm que fazer 20 cirurgias por mês. Então, a gente agora é polo da macro-região, né? A macro vai demandar paciente para cá, mas serão operados aqui no município de Araguari 20 pacientes por mês. Lembrando que, anteriormente, o que havia pactuado aqui na região era 5 cirurgias por mês na UFO. O município de Araguari tinha direito a 1 cirurgia por ano. Por ano, né? Por ano. Agora, nós faremos 20 por mês aqui no município de Araguari. Na cidade. Tereza, outra coisa. Tivemos, né, o mutirão de ortopedia no HUSF. Acho que mais ou menos umas 3 pessoas me procuraram, porque como eu sou da Comissão de Saúde, me relatando o seguinte, mas eu não sei, porque isso aí foi o que eles me relataram, que estiveram lá, né, no mutirão da ortopedia, e de lá eles foram encaminhados para as unidades de saúde, para um clínico encaminhar eles para o ortopedista, porque vão fazer, geralmente é quem vai fazer alguma cirurgia ortopédica, né? Isso procede mesmo? Eles têm que voltar para o município? Esses 3 pacientes, eu até sei quem são. Eles apresentaram um pedido de médico particular. Aí eles têm que voltar para a unidade de saúde, passar pelo clínico do SUS para poder ser encaminhado. Entendi. O mutirão foi feito para Então, a primeira consulta deles foi particular. Foi particular. Daí eles foram... daí tem que voltar mesmo. Esse aí eles não falam, tá vendo? Aí ele tem que voltar para começar todo o trâmite dentro do SUS. Sim. Então, angioplastia e cateterismo, o eletivo vai ser normal, entendeu? Está normal. Estou achando uma beleza não ter fila. Quase ninguém fala, reclama mais. Angioplastia, CPRE, cirurgia... Olha aí, para você ver. Cirurgia geral e ginecológica não tem paciente. Tinha óbito aqui, sabe? Esse exame do... CPRE. Sim. Outra coisa, Tereza, que tem chegado muito na gente, eu acho que em você também, vereador, a respeito do raio-x da policlínica.
né? A gente sabe que tem profissionais lá, técnicos que estão lá aguardando também, né? Como que está a situação? O que você me fala, assim, fala para nós, né? Para a população, o que vai ser feito? Vai voltar a ser atendido lá, fazer raio-x lá também? Tá, o aparelho, como que está? Como que tá os profissionais? Aquele aparelho é uma celeuma, né? É. Aquilo ali, o município tem que ser feito um contrato para poder dar manutenção contínua no aparelho com o suprimento de peças. Sim. E hoje o que foi feito, nós temos um contrato com os 2 prestadores, o Sagrada Família e a Santa Casa. Todo o quantitativo que a gente tinha de raio-x dentro da policlínica foi terceirizado para os 2 prestadores. Ponto. Nós caminhamos com duas estratégias para o raio-x, que existe uma negociação que está sendo feita com o Hospital Santo Antônio devido a uma dívida que o Hospital Santo Antônio tem com o município de Araguari. Nós estamos aguardando somente a sanção do procurador federal para que a gente possa repassar esses exames todos para a execução do Santo Antônio para a quitação dessa dívida. Essa é uma estratégia. E a outra, nós estamos aguardando um orçamento para tentar arrumar aquele raio-x, que eu não acho que é a melhor estratégia. Eu, particularmente, não acho, porque um equipamento que estraga toda hora, igual aquele ali, e deixa a população desassistida, não é uma boa estratégia de saúde. Então, da minha parte, enquanto eu for gestora, o que a gente puder fazer para terceirizar esses serviços, eles serão terceirizados em prestadores que consigam manter constante o atendimento à população. Então, secretária, por exemplo, você vai terceirizar, aquele aparelho vai ficar lá. A gente sabe que lá também tem um aparelho de mamografia, né? A mamografia também é terceirizada. Isso aí não é bom, é? Porque encostar o aparelho, é igual você falou, mas às vezes também dá muito gasto, né? Na habilitação do Hospital Padre Júlio, será necessária a instalação de um equipamento para poder atender o hospital. Então, a ideia é retirar ele de lá e passar para o Hospital Padre Júlio para que ele seja gerenciado pela própria prestadora de serviço dentro do hospital. O aparelho de mamografia? Não. O de raio-x? Tá, Tereza, outra coisa, eletrocardiograma. Como tá normal também? Porque esse aí é um exame também que tem em todas as unidades, né? Como que está a situação do eletrocardiograma? Estão fazendo em todas as unidades? Todas as Como que está a unidades. Situação? Inclusive na policlínica também está fazendo? Porque eu tive reclamação que não está. Bom, é igual eu falo, a população chega até a gente, por isso que é bom, porque para esclarecer. Vocês vieram para prestar conta e eu estou aproveitando e fazendo essas perguntas, sabe? Que é umas perguntas que são feitas para a gente, e a gente não tem. É a oportunidade que a gente tem de estar tirando as dúvidas para a população agora, é hoje, né, no caso. Eletro está normal. Em todas as unidades de saúde, a gente não tem reclamação. Nunca chegou nenhuma reclamação para mim de eletro. A gente teve só 2 unidades que estragaram, teve uma sequência de concertos, que foi Santa Terezinha, 1 e 3, e também no BSF Independência. Foram as 2 únicas unidades que o aparelho estragou, só que a gente tem um contrato que a gente devolve o aparelho para a empresa e nessa devolução demorou em torno de uns 15, 20 dias para resolver. E aí a gente não deixou a população desassistida, Ana. E a gente direcionou a população. Tem nas unidades. Como a gente tem eletro em todas as unidades, sim, a gente direcionou do Santa Terezinha 1 e 3 para o 2 e do BS Independência para os locais, Policlínica ou o BS Goiás. Agora, a gente tem um contrato que esse contrato já tem muitos anos, né? É uma outra empresa. A única dificuldade que a gente tem que, quando estraga, a empresa é uma empresa de outro estado, de São Paulo, então a gente tem que devolver e demora um pouco essa devolutiva, só que a gente não deixa desassistido. A população ela é direcionada. Aí as reclamações, eu sei que teve, a gente respondeu uma ouvidoria só em relação à questão do eletro, e a gente explicou exatamente isso, que a população não ia ficar desassistida e que o eletro demoraria em torno de uns 15, 20 dias para retornar. Mas, fora isso, a gente... Então, doutora, os eletros de todas as unidades estão
em funcionamento. A gente pode sair daqui, não estou duvidando, é porque as pessoas vêm. Eu posso estar indo, por exemplo, sair daqui e ir lá na policlínica com o eletro que eu vou fazer. Jânio, está tudo ok da policlínica? Que eu não sei da policlínica. Ah. Certo. Sim. Certo. Obrigada, viu, Jane, por esclarecer. Obrigada, doutora. É porque vem, as perguntas chegam até a gente, então eu não sei, né, o que é, se é nota, o que está acontecendo, e muito menos os pacientes. Então, é bom esclarecer, né, para a gente poder estar passando para eles. Outra coisa, Tereza, endoscopia, colonoscopia, também está... Todos nos prestadores. E, nossa, está dando tanta notícia boa, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Tem aquele kitzinho, né, que antes de fazer o exame, a gente pega. A farmácia tem disponibilidade desses kits? Está em falta? Como que está a situação? Sim. Ah, que gracinha, ela está ali, Naya. É. É o kit de colonoscopia? Sim. Então, ele só tem alguns itens dele que estão disponíveis devido à falta de contrato, porque a gente está com um novo processo licitatório, mas ele está nos trâmites já está no setor de licitação, e assim que tiver tudo pronto, ele já disponibiliza novamente. Porque o kit ele vai vários itens, né? Sim. Monitor, vários itens. Então, alguns desses itens do kit, Tá em no falta. momento, a gente tem falta por falta do contrato mesmo, porque finalizou o contrato, né? Venceu, e aí a gente está com os trâmites já para o novo contrato para estar ficando certinho, tá? Obrigada, viu, Nayara? Pronto, já perguntei. Posso quer perguntar? Tereza, está tendo muita reclamação de uma coisa até que eu acho que é assim, mas está faltando. É esparadrapo, gás, faixa nos postos de saúde. Isso procede? Lá no Novo Horizonte, no Amorim, esse tudo ontem foi me questionar sobre isso. O que a senhora pode dizer sobre isso? Procede, vereadora. A gente teve um problema na licitação. Essa licitação foi assinada os empenhos ontem. Então, dentro dos próximos 15, 20 dias, a gente deve estar com isso regular. Está faltando mesmo. Atadura, esparadrapo, algodão. E aí a gente deve reestabelecer isso nos próximos dias. Eu assinei, foram 11 empresas ganhadoras do pregão, eu já assinei 8 contratos. Então, ontem já saiu o empenho de 8 para poder ser suprido aí nos próximos dias.